Sejam bem-vindos aos 5 minutos e agora nós vamos olhar aqui, falar sobre o assunto que é o seguinte: a lei de reciprocidade que o Brasil vai impor lá nos Estados Unidos, ou seja, uma lei falando que o mesmo imposto que os Estados Unidos está impondo ao Brasil, o Brasil vai impor aos Estados Unidos. Então, na verdade, o que é? Lula não vai conversar com Trump, não vai tentar cumprir nenhuma das exigências, vai fazer nada. O que ele vai fazer é meter imposto lá nos Estados Unidos, porque ele acha que é assim que vai resolver. Não importa se os Estados Unidos é a economia 10 vezes maior do que a do Brasil, não tem problema nada disso. Não tem problema nada disso. O problema é só que é o seguinte: soberania. Nós vamos lá arregaçar porque nós temos soberania e não admitimos nada e vamos botar para quebrar. Eu tenho a fala do Trump aqui tem a fala do Lula aqui para nós e a fala do Alckmin e nós vamos ver o que vai dar isso aqui. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a vocês. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, conservador, libertário. Então vamos lá, amigos. A notícia é essa aqui, ó, do Terra. Após autorização de Lula, quais os próximos passos para a aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos? O governo autorizou Itamaraty a acionar o CAMEX para investigar e tomar medidas para a aplicação da lei após tarifaço do Trump. Então vamos lá aqui, ó. A notificação à Câmara de Comércio Exterior, que é o CAMEX, para analisar a lei da reciprocidade econômica autorizada pelo presidente Lula, dá início ao processo que pode levar à adoção de medidas de retaliação aos Estados Unidos após o governo Trump impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. Vamos começar aqui vendo a fala do Alckmin. Olha, o Congresso Nacional aprovou uma lei chamada Lei da Reciprocidade, quase por unanimidade, que é um instrumento importante, necessário. Foi, então, a lógica toda, a CAMEX é provocada. A CAMEX é um órgão colegiado, formado aí por 10 ministérios praticamente, então vai ser iniciado o processo. Agora, o que eu espero é que isto ajude a acelerar o diálogo e a negociação, que é o presidente Lula tem nos orientado. Primeiro, soberania nacional, o país não abre mão da sua soberania. No Estado democrático, os poderes são separados, separação dos poderes, judiciário, legislativo, executivo, e de outro lado, o diálogo e negociação. Essa é a disposição do Brasil. Espero que isso até possa ajudar que a gente acelere o diálogo e a negociação. Acelerar o diálogo. Olha só, o diálogo que até agora não existiu, né? Inexistente o diálogo, aí agora ele vai ser acelerado através de você colocar imposto lá nos Estados Unidos. Você vê que ideia maravilhosa, separação dos poderes. Aqui a gente tem a separação dos poderes clara aqui no Brasil. É o seguinte, o judiciário manda, os outros poderes obedecem. Aqui a nossa separação está muito bem determinada já nesse sentido. Agora vamos ver aqui a fala do Lula sobre isso. Olha só, a fala do Lula foi bacana também. Dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter um... Então veja bem, o que está sendo julgado são os autos do processo, que os Estados Unidos, observando que tem uma perseguição política no Brasil, quis intervir no Brasil, já que o Brasil, dentro da América Latina, faz parte do raio de ação ali dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está tentando ver se o Brasil consegue não se transformar numa ditadura completa. E aí está tentando fazer esse movimento. Negociação lá com o Trump até agora não existiu.
O Lula não teve coragem nem de ligar nenhuma vez pro Trump. Não teve coragem de ligar nenhuma vez pro Trump. Mesmo o Trump falando que atenderia a ligação dele. E ele ainda coloca ainda muito claramente que o Eduardo Bolsonaro manda no Trump, ainda foi lá fazer a cabeça do Trump para resolver isso. E aí, com ele fazendo a cabeça do Trump, o Trump tomou todas as decisões baseadas na opinião do Eduardo Bolsonaro. Olha para você ver, hein? É uma decisão da Suprema Corte. E no autos de fé que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Presidente, qual a orientação do senhor hoje para a área técnica para os negociadores do Itamaraty? Olha, veja, o Itamaraty, tanto o Itamaraty quanto o nosso MIDIC, já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação dos 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com a OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no OMC. Sabe, isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Sabe, se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. E o Brasil... Então vejam bem, o que os Estados Unidos fez, o que o Trump fez foi o seguinte, ele fez uma ação esperando uma ação do presidente do Brasil para conversar com ele, uma conversa direta com ele, tentando cumprir as exigências por ele impostas, que quais seriam elas? São elas: regulação das Big Techs, que não deve existir, e a questão Bolsonaro. A questão Bolsonaro é muito simples. Qual que é a realidade do Brasil? A esquerda está no governo e que está em toda a máquina do governo e no judiciário e em tudo, está perseguindo o principal opositor político. Basicamente é isso. E você não tem como ter um processo democrático com a perseguição da maior figura da direita. Essa é a grande questão. Vamos acabar de ver aqui a fala dele. Tem condição de proteger o setor produtivo, que está super preocupado? Veja, nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar os nossos produtos. Porque o comércio entre Brasil e os Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 milhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe tem outro presidente que quer negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Eu, por exemplo, em outubro, sou convidado para participar do encontro da ASEAN. São 10 países asiáticos muito importantes do ponto de vista econômico. E eu vou lá para fazer parceria estratégica com os países da Ásia e vou lá para fazer negócio. Se os Estados Unidos não querem comprar, nós vamos procurar quem quer comprar. Para quem ficou nervoso hoje, o senhor manda tomar um chazinho? Qual é o recado que o senhor dá para quem ficou nervoso com esse cenário internacional? Olha, eu só queria dizer aos empresários brasileiros, nós vamos criar um comitê, sabe, e os empresários vão participar para a gente acompanhar dia a dia o que vai acontecer, sabe? Vamos criar um comitê, não vou dizer gabinete de crise, eu vou dizer um gabinete de repensar a política comercial brasileira com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que compreender que todo o país quer crescer. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. Ô, cara, realmente você tem que analisar que é o seguinte. É triste você ter um cara desse como presidente, né? Um país do tamanho do Brasil, com a população que tem de 213 milhões de habitantes, e a gente fica relegado a ficar pobre para sempre, o país. Porque vai tendo esses governos de esquerda, os caras não dão liberdade econômica, você não tem como ter uma produção do país, você não tem como ter livre comércio. É o país que
lá no ranking da liberdade econômica, ele está naquela posição vexatória, né? Se eu pegar aqui o ranking da liberdade econômica, qual lugar que a gente está? Né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Ranking da liberdade econômica. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, você vê, às vezes tem o pessoal que fica lá, que nós estamos aqui de vermelho aqui, ó. Olha só, nós somos um país nem majoritariamente não livre, a gente é majoritariamente não livre. Olha aqui, esse aqui é o ranking, né? Se for baixando aqui, olha onde é que a gente está. Opa, passamos. Posição 127, ó. 127. Nossos vizinhos são Níger, Rússia, Guiné, Angola, Índia, Tunísia. Tá vendo aqui? Nicarágua, Bangladesh, Nigéria. Posição 100. Isso aqui, essa tabela aqui, esse gráfico, isso aqui explica tudo, né? Que todos esses países aqui que estão verde, ó, o que eles têm? Liberdade econômica. E o que são eles? São países ricos. Olha aqui, ó, Singapura, Suíça, Irlanda, Taiwan, Nova Zelândia, Estônia, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Austrália e Alemanha, os 14 primeiros. São todos países onde existe liberdade econômica. E o que existe lá? Riqueza. A gente está na posição 127, ou seja, mais ou menos de 193 países do mundo, 196. Vamos ver aqui quantos países são denominados aqui no... Não é a totalidade dos países, tá vendo quem entra aqui, ó. 176. Então a gente de 176, a gente está na posição 127. Enquanto não existir liberdade econômica aqui, a gente não vai subir nesse ranking. Enquanto a gente não subir nesse ranking, não vai ter riqueza para a população. É bem fácil de entender e não precisa de nenhum grande estudo da USP, da Unicamp, ou de lugar nenhum, falando de políticas públicas e não sei o que e tal, para explicar isso. Basta a gente entender que, lá nesses países que a gente admira, sejam eles Noruega, Suíça, Finlândia, o que for, lá existe liberdade, por isso existe riqueza. Meus amigos, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.